Esse final de semana, para nós cristãos católicos, é um final de semana muito rico, olhando pela liturgia, por aquilo que é a nossa fé, por aquilo que a igreja nos ensina. Justamente hoje, comemoramos o dia de Todos os Santos, e amanhã iremos celebrar o Dia dos Fiéis Defuntos. Duas missas, duas festas grandes, duas solenidades, onde nós devemos participar das duas missas. Missa de preceito. Então, que a gente, diante da leitura de hoje, nós não pode esquecer que Deus nos fez santos. Mas, se estamos buscando nossa santidade, é outra história. Primeiro momento também que a gente tem que verificar que o que estamos comemorando hoje, nós não estamos de maneira nenhuma colocando os santos acima de Deus. Nós não estamos de maneira nenhuma adorando os santos. Porque ele faz todos os santos, mas a essência da missa, ela jamais se perde. Continua sendo, a gente está comemorando, lembrando a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos podemos dizer até entre aspas assim, que a gente tem hoje de lembrar os santos da nossa devoção. O que é santo? O que significa a palavra santo? Significa separados. Assim como esse final de semana, ou outras vezes que eu já falei com jovens sarados, mas não somente para eles, mas para todos nós. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, nós somos cidadãos dos céus. De lá nós viemos, para lá nós voltaremos. Essa é a vontade de Deus. E para a gente voltar para o céu, se faz necessário de buscar a nossa santidade. Lembrarmos que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E se somos imagem e semelhança de Deus, Deus é santo, Ele também nos fez santo. E hoje deveria ser nosso dia também. Mas o pecado que habita em nós faz com que nós deixemos de ser santos. Mas isso não quer dizer que eu não devo correr atrás do prejuízo. Eu devo correr atrás de buscar a minha santidade diariamente. E não é fácil ser santo. Não é fácil buscar a nossa santidade. Nós vimos na leitura do Evangelho a bem-aventurança. Isso que a gente conhece de cor salteado. Mas vamos meditar um pouquinho mais nos dois últimos versículos. Quando diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque será grande a vossa recompensa no céu. Se a gente for olhar as histórias dos santos, foram homens e mulheres que souberam fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Mártir, quer dizer, aquele que deu testemunho. Os mártires são aquelas pessoas que morreram dando o testemunho da fé em Jesus Cristo. Não negaram a sua fé de maneira nenhuma. Preferiram perder a vida do que perder a sua fé. Será que nós teremos essa coragem hoje de sermos mártires? De morrer pela fé em Jesus Cristo? A partir do momento que nós temos vergonha, muitas vezes, de dizer que somos católicos, praticantes, nós estamos não fazendo a vontade de Deus. Mas a partir do momento que eu pratico a minha fé, que eu digo que eu sou católico praticante, as críticas hoje vêm muito forte sobre nós. Quando nós falamos que nós queremos rezar, nós levantamos de madrugada para rezar, quantas críticas vêm até nós? Que é besteira, para quem ficar rezando, é bobagem. Mas como nós vamos conseguir a nossa santidade se não for através da oração? Se a gente não buscar a radicalidade de buscar a nossa santidade, a gente não deve se importar. Essas são as nossas perseguições hoje em dia. Quando as pessoas vêm nos falando, nos mostrando que não é por aí o caminho. Não precisa exagerar tanto assim. Se a gente não for radical em certas coisas, a gente nunca vai mudar a nossa vida. A gente precisa mudar muito. Buscar muito a santidade. Se eu quero voltar para o céu, que lá é meu lugar, eu tenho que me preocupar com isso. A gente não pode esquecer que quando Jesus vai buscar a sua igreja, no dia do juízo final, nós não podemos ir com esse corpo que nós temos aqui hoje na terra. Nosso corpo é corruptível. Por isso, quando a gente morre, a gente vai para onde? Do pó vestes, para o pó voltarás.
né? Então a gente vai voltar para a terra. Mas quando Jesus vai buscar a sua igreja, nós teremos um corpo glorificado também. E foi justamente na transfiguração, quando Jesus mostra ali para os três que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, na sua transfiguração, assim também nós teremos um corpo transfigurado. Nós seremos santos. Porque no céu não pode haver choro, não pode haver mais dor, nada. Por isso que o nosso corpo tem que ser incorruptível. E quando entrarmos no céu, né, quando Jesus nos chamar para a glória, nós teremos um corpo incorruptível. Mas precisamos urgentemente nos preocupar com isso aqui na terra. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, não sabe quando Deus nos chamará, se ele virá antes da nossa morte, ou se de repente nós iremos morrer antes dele vir. Temos que estar preparados. É claro que 100% santo nós nunca estaremos, porque somos humanos, somos falhos. Mas quanto mais distanciarmos do pecado, maior é a graça de Deus na nossa vida. E é muito importante, irmãos, se eu quero buscar minha santidade, é buscar reconciliação com Deus. Eu me preocupo também de tempos em tempos buscar a reconciliação com Deus. Qual foi a última vez que eu me confessei? Foi na Páscoa? Foi há 2 anos atrás? Foi 5 anos atrás? 10 anos atrás? Eu preciso me reconciliar com Deus. É me reconciliando com Deus que eu vou buscar a minha santidade. É através da confissão, me arrependendo dos pecados, que eu vou buscar a minha santidade. Agora, buscar a santidade não é somente também que eu sou lembrado da misericórdia de Deus. Eu preciso lembrar que Ele é justo também. Porque se eu vou buscar a minha reconciliação, onde eu digo, né, buscar a radicalidade, é evitar cair no mesmo pecado. E muitas vezes a gente acha que o pecado é só pecado grave que eu preciso mudar. Pecado mortal, não é só pecado grave mortal que eu preciso mudar, não. Pecado venial também, os pecados leves, eu preciso mudar também. Porque senão é a mesma coisa. Se eu tenho pecado grave, eu caio neles constantemente. Pecado leve, eu caio com maior frequência ainda. A gente acha normal, a gente não se preocupa em buscar a santidade também nos pecados veniais. Será que a gente policia a nossa boca, a nossa língua, o nosso julgar? São pecados leves. Mas como que nós esquecemos também de cuidar da nossa língua? O julgar, o criticar, o falar mal do irmão. Isso também a gente tem que se preocupar. Se eu quero ser santo, é buscar a minha santidade nas coisas grandes e nas pequenas também. Procurar a minha conversão nas coisas pequenas e nas grandes também. Não somente nas grandes, mas também nas pequenas. A gente precisa se preocupar com isso também. E na leitura, na primeira leitura, quando nós vimos aqui no livro do Apocalipse, a gente tem que entender que os números da Bíblia, né, eles são simbólicos, eles têm um sentido. Né? Então, quando fala dos 144 mil, os eleitos, não são somente 144 mil pessoas que serão salvas. A gente tem que ler todo o texto para poder entender. Vamos falar primeiro de 144 mil, que representa justamente as 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos, e o 1000 na Bíblia quer dizer a totalidade, quer dizer todos. 144 mil quer dizer todos. E ainda depois João continua dizendo, e ele diz assim: depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uma multidão imensa e que ninguém podia contar. Jesus não veio somente para um povo, uma quantidade mínima de povo para salvar. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, para salvar toda a humanidade, toda, independente de raça, credo, religião, a sua fé. Ele veio para todos. Agora, se todos vão acolher, isso é outra história. Dentro do livre-arbítrio, Deus nos dá essa liberdade de querer ter o comum de Deus o Senhor ou não, de querer buscar a santidade ou não. E depois ele vem falando justamente também
Coisa importante, a gente não pode esquecer, quando ele fala dos que são marcados. Eu não vou perguntar, porque já há 2 anos que eu estou aqui, os 2 anos eu perguntei, né, quem é marcado. Né? Agora todo mundo já sabe quem é marcado, né? Todos nós somos batizados, somos marcados na fronte. Nunca esqueçamos disso. Né? Porque o primeiro gesto que o padre ou o ministro do batismo faz, ou o diácono, na criança, na jovem, no adulto que vai ser batizado, é o sinal da cruz na testa. Todos nós somos marcados, todos nós somos o povo eleito de Deus. Então a gente nunca esqueça disso. Então por isso que a gente tem que se preocupar muito com isso, na nossa salvação, na nossa santificação. Então, o primeiro passo, já somos marcados. E uma coisa importante também, quando fala aqui, quando João tem a visão, aí no versículo 13 diz assim: e um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram na grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, as vestes brancas, nós podemos esquecer que quando somos batizados, nós recebemos uma veste nova, essa veste branca. Nós deixamos de ser criaturas, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um povo eleito de Deus. Então, a partir do batismo, nós já recebemos uma veste branca. Mas só que essa veste branca, com o passar do tempo, nós pecamos, e essa veste branca, ela vai se tornando suja. O pecado torna ela suja. E é justamente através da confissão, do arrependimento, de procurar, buscar a santidade, é onde nós lavamos também essa veste no sangue do Cordeiro. Mas aqui também, ele fala, quando fala da veste que lavaram no sangue do Cordeiro, são justamente da grande tribulação, são aquelas pessoas que morreram derramando sangue, os mártires. Mártir quer dizer testemunha. Os mártires também lavaram sua veste no sangue do Cordeiro, porque eles não negaram a sua fé em instante nenhum. Portanto, irmãos, hoje, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude cada dia mais a ser santos. Que tenhamos sempre, não há pecado nenhum ter meu santo de devoção. É importante a gente conhecer a história dos santos. Veja como Francisco, quando ele se converteu, a sua conversão, ele foi radical, deixou tudo. Ele viu que toda a vida que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza, não era nada diante do que ele buscava. Nada. Tantos outros santos, quantas mulheres que perderam a sua vida, se consagraram a Jesus Cristo, mas morreram mártir também, porque não quiseram casar não quiseram casar. E por isso muitas morreram e preservaram a sua virgindade. Tenhamos sempre um grande exemplo desses santos. Precisamos buscar nossa radicalidade? Precisamos sim. Não temos medo de buscar a radicalidade, de buscarmos a nossa santidade. Se eu quero voltar para o céu, devemos bem isso, De lá nós viemos, para lá nós voltaremos. Mas se eu quero voltar para o céu, se preciso for, que eu seja radical. Que realmente não me importe com aquilo que as pessoas falam. Não me importe com o que as pessoas vão me criticar. Mas que eu busque a minha santidade. Isso é mais importante. Não se deixar levar por aquilo que as pessoas vêm nos criticar. Não temos medo, não temos vergonha de assumir que somos cristãos, de professar a nossa fé, em qualquer lugar que seja. Assim como na festa aqui de São Francisco, quando nós saímos, a proposta de irmos em procissão. Muitas pessoas não gostam de procissão porque tem vergonha, de sair em procissão. Mas é dessa maneira que eu estou professando a minha fé. Dessa maneira que eu estou professando, que realmente eu vou buscar a minha santidade. Não estávamos indo atrás de um santo, mas professando a fé. Da mesma maneira que esse santo foi fiel a Cristo, nós também devemos ser fiel. Não temos medo de maneira nenhuma de dizer que sou católico praticante.
Porque a gente sabe, né? Quando a gente começa a falar no dia de trabalho, no ambiente de trabalho, ou mesmo de escola, que a gente começa a falar uma coisa sobre a igreja, a primeira coisa que pergunta para a gente, né? Ah, mas você é evangélico? É? A gente tem que falar assim, eu sou evangélico. Porque eu vivo o evangelho de Jesus Cristo também. Mas eu sou católico praticante. Não tenhamos vergonha de dizer isso. Pelo contrário. E tenhamos somente esse prazer de ser, não para se parecer, mas o prazer de ser, que eu também conheço a palavra de Deus. Eu sou católico, apostólico romano, praticante. Isso é muito importante. Não tenhamos medo nunca de professar a nossa fé em Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu tenho vergonha, eu estou negando a minha fé. Eu estou negando ao próprio Cristo. Então que a cada dia mais busquemos a nossa santidade sem cessar. As nossas orações, pensamos, Senhor, me faça mais santo hoje do que ontem. Me converta mais hoje do que ontem. E assim, um dia nós estaremos lá na glória junto do Pai. Uma coisa muito importante, que não tenhamos medo, não temos vergonha de levantar nossos braços, de cantar louvores ao Senhor aqui na terra. Porque aqui na terra nós estaremos aprendendo aquilo que nós iremos fazer no dia no céu. Se a gente não começar na terra, o que nós iremos apresentar a Deus no dia que estivermos frente a frente com Ele. Então é buscar, acima de tudo, a nossa santidade sem cessar. Não é fácil. Sozinho a gente não consegue. Então, através de oração, perseverança e fé, que nós conseguimos alcançar a nossa santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.